Ricardo Menezes estava há 20 minutos olhando para o mesmo relatório trimestral, os números se misturando como símbolos sem sentido. Sua sala de canto no 32º andar tinha vista para o centro de São Paulo, mas ele mal notava mais a cidade se estendendo lá embaixo. A mesa de mogno que antes representava sucesso agora parecia uma barreira entre ele e tudo o que importava. Aos 58 anos, Ricardo havia construído um império do nada. Sua empresa de investimentos administrava bilhões, seu nome aparecia em galas beneficentes e revistas de negócios, e seu apartamento na cobertura poderia abrigar uma pequena família. Mas ultimamente, o peso de todo esse sucesso parecia esmagador em vez de gratificante. As reuniões se atropelavam, os negócios perdiam a emoção, e ele se via perguntando qual era o sentido de tudo aquilo. Sua assistente, Margarida, tinha saído para almoçar, deixando-o sozinho com seus pensamentos e a dor persistente que se instalara em seu peito meses atrás. O escritório estava em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado e o som distante do tráfego muito abaixo. Ele empurrou o relatório para o lado e esfregou as têmporas, tentando afastar uma dor de cabeça que vinha se formando durante toda a manhã. Quando sua linha particular tocou, Ricardo quase ignorou. Apenas algumas pessoas tinham aquele número, e a maioria delas estava atualmente em reuniões ou em outros continentes conduzindo negócios. O identificador de chamadas mostrava um número que ele não reconhecia, o que era estranho. Telemarketing geralmente não conseguia passar pelo seu sistema de segurança. A curiosidade venceu a cautela, e ele atendeu o telefone no quarto toque. Ricardo Menezes, ele disse com sua voz de negócios treinada. O que veio pelo viva-voz fez seu sangue gelar. Uma voz pequena, quase um sussurro, tremia pela conexão. Papai. Por favor, venha para casa. A Maria não acorda, e a gente não come nada há 3 dias. Estou com muito medo. A boca de Ricardo ficou completamente seca. Seu primeiro instinto foi desligar imediatamente. Números errados aconteciam o tempo todo, e ele não tinha nada a ver com a crise familiar de outra pessoa. Mas algo na voz daquela criança o paralisou. Não era apenas medo que ele ouvia, era o tipo de desespero cru que atingia direto todas as defesas que ele havia construído em torno de seu coração. Filho, acho que você ligou para o número errado, Ricardo conseguiu dizer, sua voz mais gentil do que pretendia. Por favor, não desligue, o menino sussurrou, e Ricardo pôde ouvi-lo começar a chorar. Eu achei esse número no celular da mamãe. Ela disse para ligar se acontecesse algo ruim, mas ela sumiu há muitos dias. A Maria está com muita febre e não quer beber água e eu não sei o que fazer. A mão de Ricardo apertou o telefone. Cada parte racional de sua mente gritava para ele encerrar a ligação, para contatar as autoridades competentes e deixá-los lidar com qualquer que fosse a situação. Ele não estava preparado para isso. Ele era um empresário, não um assistente social ou um homem de família. Mas a voz da criança o lembrou de algo que ele havia enterrado profundamente, uma dor que ele passou anos tentando esquecer. Qual é o seu nome, filho? Ricardo se ouviu perguntando. Tomé, disse o menino, fungando. Tomé Silva. Minha irmã é a Maria e ela tem só 7 anos, mas está dormindo o dia inteiro e eu não consigo acordá-la. Você é mesmo meu pai? A mamãe me mostrou uma foto uma vez, mas estava toda rasgada. O coração de Ricardo batia forte contra as costelas. Essa criança pensava que estava ligando para o pai, um pai que claramente não estava presente quando sua família mais precisava dele. O paralelo com sua própria vida o atingiu como um golpe físico. Quantas vezes ele esteve incomunicável quando importava? Quantas ligações ele ignorou porque os negócios vinham em primeiro lugar? Tomé, você pode me dizer onde você está agora? Ricardo perguntou, já pegando seu casaco. O endereço que o menino lhe deu era na zona sul da cidade, em um bairro que Ricardo sabia que existia, mas nunca tivera motivos para visitar. Era o tipo de lugar que era mencionado em estatísticas de criminalidade e reuniões de desenvolvimento urbano, não em algum lugar onde alguém como ele pisaria. Mas enquanto Tomé continuava a falar, descrevendo um apartamento sem comida e uma irmã que não acordava, Ricardo se viu movendo em direção à porta. Tomé,
Quero que você me ouça com muita atenção, Ricardo disse, sua voz firme apesar do caos em sua mente. Eu vou vir ajudar você e a Maria, tá bom? Pode demorar um pouco para eu chegar lá, mas quero que você fique com sua irmã e não abra a porta para ninguém além de mim. Você consegue fazer isso? Você vem mesmo? A voz de Tomé estava cheia de uma esperança tão desesperada que apertou o peito de Ricardo. Eu estou indo, Ricardo prometeu, e percebeu que falava com total sinceridade. Ele pegou suas chaves e carteira, deixando todo o resto para trás. Margarida se perguntaria onde ele tinha ido quando voltasse do almoço, mas isso não importava agora. Nada em sua vida cuidadosamente organizada importava diante daquela pequena voz pedindo ajuda. Enquanto o elevador descia para a garagem, Ricardo tentou entender o que estava fazendo. Isso era insano. Ele estava correndo pela cidade por causa de um número errado, inserindo-se em uma situação sobre a qual nada sabia. Mas algo mais profundo que a lógica o impulsionava, um sentimento que ele não experimentava há anos. O trajeto pela cidade lhe deu muito tempo para pensar. O que ele encontraria quando chegasse lá? Ele estava entrando em uma situação perigosa? Deveria ligar para a polícia primeiro? Mas toda vez que a dúvida surgia, ele se lembrava da voz de Tomé dizendo-o por favor, não desligue, e seu pé pressionava mais forte o acelerador. Quando ele parou no endereço que Tomé havia lhe dado, as mãos de Ricardo tremiam ligeiramente. O prédio à sua frente parecia ter sido abandonado pela própria esperança, mas em algum lugar lá dentro, duas crianças esperavam por uma ajuda que talvez nunca chegasse se ele desse meia volta e fosse embora. Ricardo respirou fundo, trancou o carro e caminhou em direção ao que parecia ser o maior erro de sua vida ou o momento em que tudo finalmente começaria a fazer sentido. O cheiro atingiu Ricardo antes mesmo que ele entrasse no prédio. Era uma mistura de cigarros velhos, mofo e algo mais que ele não conseguia identificar, mas que revirou seu estômago. O saguão, se é que podia ser chamado assim, tinha uma porta de segurança quebrada e aberta e grafites cobrindo a maioria das caixas de correio. Metade das luzes fluorescentes estavam piscando ou completamente apagadas, lançando tudo em um brilho estranho e instável. Ricardo nunca tinha estado em um lugar assim. Seu mundo consistia em saguões de mármore, elevadores polidos e edifícios onde o pior cheiro era o perfume caro de alguém. Ali, cacos de vidro estalavam sob seus caros sapatos de couro italiano, e ele se viu olhando por cima do ombro enquanto subia a escadaria estreita. O corredor do segundo andar se estendia como um túnel de desespero. A tinta descascava das paredes em longas tiras, e várias portas de apartamentos mostravam sinais de arrombamento. Ricardo podia ouvir sons abafados por trás de algumas portas, televisões muito altas, vozes em discussão, um bebê chorando em algum lugar distante. Ele verificou o pedaço de papel onde havia anotado o endereço de Tomé e continuou pelo corredor. O apartamento 2C tinha uma porta ligeiramente entreaberta, como se a fechadura estivesse quebrada há tanto tempo que ninguém se preocupava mais em trancá-la. Ricardo bateu gentilmente e chamou o nome de Tomé. Um pequeno rosto apareceu na fresta, olhos arregalados e assustados até que o reconhecimento surgiu. Você veio, Tomé sussurrou, e o alívio em sua voz apertou a garganta de Ricardo. Ricardo empurrou a porta com cuidado e entrou. O apartamento era menor que seu closet, consistindo no que parecia ser uma sala que servia de quarto e uma mini-cozinha com um banheiro em algum lugar além. Mas foi a condição do lugar que realmente o chocou. O carpete estava manchado e rasgado, os poucos móveis pareciam ter sido encontrados na rua, e praticamente não havia comida em lugar nenhum. Tomé Silva era menor do que Ricardo imaginara pela sua voz. O menino não devia ter mais de 8 anos, mas seus olhos mostravam uma desconfiança adulta que nenhuma criança deveria possuir. Ele usava roupas que eram muito grandes para ele e que claramente haviam sido usadas por vários dias. Seu cabelo escuro estava emaranhado e seu rosto estava sujo de terra e lágrimas secas. Onde está a Maria? Ricardo perguntou suavemente. Tomé o levou a um colchão no chão, no canto do quarto. Uma menina pequena estava encolhida sob um cobertor fino, tão imóvel que por um momento aterrorizante Ricardo pensou que eles tinham chegado tarde demais. Mas quando ele se ajoelhou ao lado dela, pôde ver seu peito subindo e descendo em respirações superficiais.
O rosto dela estava vermelho de febre, e quando Ricardo tocou sua testa, a pele estava em brasa. Ela parou de falar ontem, Tomé disse, sentando-se ao lado da irmã e pegando sua pequena mão na sua. Ela ficava pedindo água, mas aí ela só dormiu e não acorda. Eu tentei dar um pouco de água da pia para ela, mas ela não quis beber. Ricardo pegou o telefone e discou para o 190, suas mãos mais firmes agora que tinha algo concreto para fazer. Enquanto falava com a atendente, dando o endereço e descrevendo a condição de Maria, seus olhos captavam mais detalhes do apartamento. Não havia fotos de família, nem brinquedos, exceto por alguns lápis de cera quebrados espalhados no chão. A geladeira não estava apenas vazia, mas desligada, e os poucos armários continham apenas caixas de cereal vazias e latas sem rótulo. Há quanto tempo sua mãe sumiu? Ricardo perguntou a Tomé depois de encerrar a ligação. O rosto de Tomé se contorceu enquanto ele tentava contar. Ela saiu no domingo depois que o homem que gritava veio. Ela disse que voltaria logo, mas isso foi. Ele levantou os dedos, tentando calcular. Muitos dias atrás. A Maria chorou por ela na primeira noite, mas depois ela ficou doente. Ricardo sentiu uma raiva fria crescendo em seu peito. Não de Tomé ou Maria, mas das circunstâncias que levaram duas crianças pequenas a serem abandonadas naquele lugar sem comida, sem cuidado e sem como obter ajuda, exceto por um número errado em um telefone antigo. O homem que gritava, que Ricardo perguntou gentilmente. Ele vem às vezes e faz a mamãe chorar, Tomé explicou com naturalidade, como se ter uma mãe aterrorizada por algum homem desconhecido fosse perfeitamente normal. Ela dá dinheiro para ele e aí a gente fica sem comida por um tempo. Mas dessa vez ele estava muito bravo e a mamãe ficou muito assustada. Depois que ele foi embora, ela arrumou umas coisas e disse que tinha que ir embora por um tempinho. O som de sirene se aproximando interrompeu a conversa. Ricardo foi até a janela e viu uma ambulância parando lá fora, seguida por uma viatura policial. Ele sentiu um momento de pânico, perguntando-se se havia piorado a situação ao chamar por ajuda. E se eles pensassem que ele estava envolvido de alguma forma? E se Tomé e Maria fossem levados para um sistema que poderia separá-los ou colocá-los em um lugar ainda pior do que este? Tomé, Ricardo disse, virando-se para o menino. Algumas pessoas estão vindo para ajudar a Maria a se sentir melhor. Eles podem te fazer perguntas, e talvez queiram levar você e a Maria para um lugar seguro enquanto descobrem onde sua mãe está. Quero que você diga a verdade a eles, tá bom? Conte exatamente o que aconteceu. Tomé assentiu, mas apertou a mão de Maria. Você vai ficar com a gente? Eu não quero ir para algum lugar sem a Maria. A pergunta atingiu Ricardo mais forte do que ele esperava. Essa criança, que tinha todos os motivos para desconfiar de adultos depois de ser abandonada e deixada para cuidar de sua irmã doente, estava pedindo para ele ficar. Um estranho que havia atendido um número errado era agora o mais próximo de segurança que Tomé tinha. Vou ficar o tempo que puder, Ricardo prometeu, e percebeu que falava com sinceridade. Os paramédicos chegaram primeiro, seguidos por um policial e uma assistente social que parecia ter visto muitas situações exatamente como aquela. Ricardo observou enquanto eles trabalhavam em Maria, iniciando um soro e verificando seus sinais vitais enquanto faziam perguntas gentis a Tomé sobre o que havia acontecido. Os olhos da menina piscaram brevemente quando a moveram para a maca, e ela fez um pequeno som que poderia ter sido o nome de Tomé. Eu vou com ela, Tomé declarou, subindo na maca ao lado da irmã apesar dos protestos do paramédico. Está tudo bem, Ricardo se ouviu dizendo ao paramédico. Ele estava cuidando dela. Eles não devem ser separados agora. A assistente social, uma mulher com aparência cansada chamada Sandra Mendes, chamou Ricardo de lado enquanto os paramédicos se preparavam para transportar Maria. Você é parente? Ela perguntou, examinando seu terno caro e obviamente se perguntando o que alguém como ele estava fazendo em um lugar como aquele. Ricardo explicou sobre a ligação, mostrando a ela o número em seu telefone e descrevendo a confusão de Tomé ao pensar que estava ligando para o pai. Sandra ouviu com a expressão paciente de alguém que já havia ouvido todas as histórias possíveis, mas Ricardo podia ver a mente dela trabalhando enquanto ela processava aquela situação incomum.
As crianças precisarão ser colocadas sob custódia protetora enquanto investigamos, ela disse. Você sabe algo sobre outros membros da família? Alguém que possa acolhê-los? Tomé mencionou que a mãe dele saiu depois que um homem veio exigindo dinheiro, Ricardo disse. Parece que ela pode estar envolvida com alguém perigoso, possivelmente drogas ou dívidas de jogo. Essas crianças estão sozinhas há dias sem comida. Sandra assentiu gravemente. Vemos isso com mais frequência do que você imagina. Pais se endividam demais e simplesmente fogem, deixando os filhos se virarem sozinhos. A boa notícia é que o Tomé fez um trabalho incrível em manter a irmã viva. Muitos de 8 anos não saberiam pedir ajuda. Enquanto conversavam, Ricardo notou seus olhos se voltarem para Tomé, que segurava a mão de Maria na ambulância e conversava com ela em voz baixa, dizendo que tudo ficaria bem agora. A proteção feroz do menino pela irmã, sua disposição em confiar em um completo estranho e sua coragem diante de uma situação impossível despertaram algo em Ricardo que ele pensou ter morrido anos atrás. O que acontece com eles agora? Ricardo perguntou. Acolhimento temporário, pelo menos. Estamos procurando parentes, mas até agora não encontramos ninguém adequado. A mãe de Carla está em um asilo, e não há pai listado em nenhuma das certidões de nascimento. Enquanto a ambulância partia com Tomé e Maria lá dentro, Ricardo ficou na calçada sentindo-se virado do avesso. 3 horas atrás, sua maior preocupação tinha sido um relatório trimestral que ele não queria terminar. Agora ele estava em frente a um prédio em ruínas, vendo 2 crianças que nunca havia conhecido desaparecerem em um sistema que poderia ou não protegê-las. Ele deveria voltar para o escritório. Ele deveria retornar à sua vida organizada e previsível e deixar os profissionais lidarem com a situação. Mas ao voltar para o carro, Ricardo soube que algo fundamental havia mudado no espaço daquela ligação. A voz de Tomé pedindo-o por favor, não desligue-o havia aberto uma porta em seu coração que ele não tinha certeza se conseguiria fechar novamente. O telefone de Ricardo começou a vibrar às 6 da manhã. Ele mal havia dormido, sua mente revivendo cada momento do dia anterior, imaginando como Tomé e Maria estavam no hospital. A primeira ligação era de Margarida, sua assistente, a voz dela tensa com confusão e algo que poderia ter sido pânico. Senhor Menezes, há repórteres na frente do prédio, ela disse sem rodeios. E seu telefone não para de tocar desde que cheguei. Algo sobre crianças e um resgate? Eu não sabia o que dizer a eles. Antes que Ricardo pudesse responder, sua chamada em espera apitou com outra ligação. Depois outra. Ele olhou para a tela do telefone e viu 17 chamadas perdidas, 12 mensagens de texto e 43 e-mails não lidos. Seu estômago gelou ao perceber o que devia ter acontecido. A história havia vazado. Quando Ricardo chegou ao seu escritório, evitando os repórteres acampados em frente ao seu prédio usando a entrada da garagem, a história estava em todo lugar. Milionário de São Paulo salva crianças abandonadas após chamada para número errado ou era a manchete em 3 sites de notícias diferentes. As redes sociais estavam em polvorosa com compartilhamentos e comentários, e o preço das ações de sua empresa havia realmente subido da noite para o dia, pois os investidores aparentemente decidiram que seu ato inesperado de bondade era bom para os negócios. Os detalhes eram em sua maioria precisos, o que o surpreendeu. Alguém havia falado, provavelmente um dos paramédicos ou policiais que estiveram no local. A história o pintava como uma figura heroica que havia largado tudo para resgatar 2 crianças inocentes, mas Ricardo se sentiu mal ao lê-la. Isso não era sobre heroísmo ou publicidade. Era sobre 2 crianças assustadas que precisavam de ajuda, e agora seu trauma particular estava sendo dissecado por estranhos na internet. O telefone do seu escritório tocava constantemente. Repórteres querendo entrevistas, organizações de caridade querendo endossos, e o que parecia ser todos os programas de entrevistas do Brasil querendo que ele aparecesse e contasse sua história. Ricardo ignorou todos, mas a atenção era sufocante. Ao meio-dia, havia vans de notícias estacionadas em frente ao seu prédio e fotógrafos tentando tirar fotos dele pelas janelas do seu escritório. Margarida atendeu as ligações com eficiência profissional, mas Ricardo podia ver a tensão em seu rosto. Devo agendar algumas entrevistas? Ela perguntou durante uma de suas breves conversas.
A equipe de publicidade acha que isso pode ser muito bom para a imagem da empresa. Sem entrevistas, Ricardo disse firmemente: isso não é sobre a empresa. O que mais o incomodava eram os comentários online. Para cada pessoa elogiando suas ações, pareciam haver duas mais questionando seus motivos. Isso era um golpe publicitário? Ele estava tentando melhorar sua imagem para algum negócio? Alguns teóricos da conspiração sugeriram que tudo havia sido encenado. Outros o criticaram por se envolver, dizendo que ele deveria ter apenas chamado as autoridades e ficado de fora. Mas os piores comentários eram os que o atingiam mais de perto. Várias pessoas apontaram que um empresário solteiro e rico não tinha nada a ver com ajudar crianças. O que ele sabia sobre paternidade? Quais eram suas verdadeiras intenções? A especulação fez Ricardo se arrepiar, em parte porque algumas delas ecoavam suas próprias dúvidas sobre se ele estava fazendo a coisa certa. Às 2 horas, Ricardo não aguentava mais ficar preso em seu escritório. Ele disse a Margarida para cancelar suas reuniões da tarde e dirigiu até o Hospital Central de São Paulo, para onde Tomé e Maria haviam sido levados. Ele havia ligado naquela manhã para verificar a condição de Maria e foi informado de que ela estava estável, mas ainda se recuperando de desidratação e desnutrição severas. O hospital era um alívio depois do caos de seu escritório. Ali, pelo menos, o foco era a cura e não as manchetes. Ricardo encontrou a ala pediátrica e se aproximou do balcão de enfermagem, sem saber o protocolo, mas esperando que o deixassem ver as crianças. Você é da família? A enfermeira perguntou, olhando para seu terno caro com a mesma expressão confusa que ele vinha recebendo o dia todo. Ricardo explicou sobre a ligação e seu envolvimento na descoberta das crianças. A expressão da enfermeira suavizou-se ao reconhecê-lo pelas notícias. Quarto 314, ela disse. A Maria está muito melhor hoje. O Tomé não saiu do lado dela, exceto para comer. Ricardo bateu suavemente na porta antes de entrar. Maria estava acordada, sentada na cama com um soro em seu pequeno braço, colorindo em um livro que alguém havia lhe trazido. Ela olhou para cima quando ele entrou, seus olhos escuros curiosos, mas cautelosos. Tomé estava encolhido em uma cadeira ao lado da cama dela, mas pulou quando viu Ricardo. Você voltou, Tomé disse, e o alívio em sua voz apertou a garganta de Ricardo. Eu pensei que talvez você estivesse muito ocupado com todas as coisas importantes. Eu queria ter certeza de que você e a Maria estavam bem, Ricardo disse, puxando outra cadeira. Como você está se sentindo, Maria? A menina o estudou seriamente por um momento antes de responder. Melhor, ela disse com uma voz que ainda estava fraca, mas muito mais forte do que o sussurro desesperado de Tomé no dia anterior. Tomé disse que você nos salvou. Você realmente não é nosso pai? A pergunta atingiu Ricardo mais forte do que qualquer crítica da mídia. Ali estava aquela menina de 7 anos, que quase morreu de negligência, perguntando se ele poderia ser seu pai com tanta esperança na voz que lhe doeu o peito. Não, querida, eu não sou seu pai, Ricardo disse gentilmente. Mas sou seu amigo, e quero ter certeza de que você e o Tomé estão seguros. Eles conversaram por 1 hora. Maria mostrou a ele seu livro de colorir, e Tomé contou sobre os médicos e enfermeiras que estavam cuidando deles. Ambas as crianças pareciam notavelmente resilientes, mas Ricardo podia ver a desconfiança por trás de seus sorrisos. Elas haviam aprendido a não confiar que os adultos permaneceriam por perto, e estavam esperando que ele também desaparecesse. Sandra Mendes, a assistente social do dia anterior, chegou enquanto Ricardo ainda estava lá. Ela parecia cansada e sobrecarregada, carregando uma pasta grossa que Ricardo presumiu conter as informações do caso das crianças. Alguma notícia da mãe deles? Ricardo perguntou depois que Sandra verificou as crianças. Sandra balançou a cabeça gravemente. Carla Silva tem um histórico conosco. Acusações de drogas, despejos, reclamações de vizinhos sobre as crianças serem deixadas sozinhas. Ela está envolvida com pessoas perigosas, e honestamente, mesmo que a encontremos, não tenho certeza se essas crianças estariam seguras voltando para ela. O que isso significa para Tomé e Maria? Acolhimento temporário, pelo menos.
Estamos procurando parentes, mas até agora não encontramos ninguém adequado. A mãe de Carla está em um asilo, e não há pai listado em nenhuma das certidões de nascimento. Ricardo observou Tomé ajudar Maria com sua coloração, guiando pacientemente a mão dela enquanto ela tentava permanecer dentro das linhas. O menino havia cuidado da irmã por dias, mantendo-a viva com nada além de determinação e amor. Agora, estranhos iriam decidir seu futuro, e eles não tinham voz no assunto. E se alguém quisesse ajudá-los mais diretamente, que Ricardo se ouviu perguntando. Financeiramente, quero dizer. Ou mesmo uma custódia temporária enquanto vocês resolvem as coisas? Sandra olhou para ele com a face tensa. Senhor Menezes, entendo que você se sinta conectado a essas crianças pela forma como as encontrou, mas a custódia temporária não é algo que levamos levianamente. Existem verificações de antecedentes, estudos de casa, requisitos que precisam ser cumpridos. Não sou um estranho qualquer, Ricardo disse, sentindo-se na defensiva. Tenho recursos e estabilidade. Posso provê-los. Você também é um homem solteiro sem experiência parental que conheceu essas crianças ontem, Sandra respondeu, não de forma cruel, mas firme. Eu vi muitas pessoas se envolverem emocionalmente em casos como este, especialmente quando há atenção da mídia. O sentimento desaparece, mas a responsabilidade não. As palavras dela o atingiram porque coavam as próprias dúvidas de Ricardo. Seria apenas uma reação emocional encontrar as crianças em circunstâncias tão desesperadoras? Ele estava tentando preencher algum vazio em sua própria vida inserindo-se na deles? A especulação da mídia sobre seus motivos de repente não parecia tão absurda. Mas então Maria olhou para cima de seu livro de colorir e sorriu para ele, e Tomé perguntou se ele voltaria amanhã, e Ricardo soube que, quaisquer que fossem seus motivos, aquelas crianças precisavam de alguém ao seu lado. O sistema faria o seu melhor por elas, mas o seu melhor talvez não fosse suficiente. O que eu precisaria fazer? Ricardo perguntou a Sandra. Hipopticamente. Se eu quisesse ser considerado um guardião temporário. Sandra o estudou por um longo momento, possivelmente pesando sua sinceridade contra o circo midiático que cercava seu envolvimento. Verificações de antecedentes, registros financeiros, inspeção da casa, avaliação psicológica, referências de caráter. Não é um processo simples, e não há garantias. Essas crianças já passaram por interrupções suficientes. Eu entendo, Ricardo disse. Mas quero tentar. Naquela noite, dirigindo para casa em meio ao trânsito de São Paulo enquanto as notícias sobre seu resgate heróico o tocavam no rádio, Ricardo pensou no aviso de Sandra de que o sentimento desapareceria. Talvez ela estivesse certa. Talvez em algumas semanas, quando a atenção da mídia diminuísse e sua rotina normal fosse retomada, ele se perguntasse por que um dia pensou que poderia ser responsável por 2 crianças traumatizadas. Mas quando ele fechou os olhos, ainda podia ouvir a voz de Tomé dizendo-o por favor, não desligue, e ainda podia ver a expressão esperançosa de Maria quando ela perguntou se ele poderia ser seu pai. Aquelas crianças haviam sido abandonadas pela única pessoa que deveria protegê-las, e agora enfrentavam um futuro incerto em um sistema sobrecarregado e subfinanciado. Ricardo havia passado toda a sua vida adulta construindo riqueza e sucesso, mas nunca havia usado nenhum dos 2 para algo que realmente importasse. Talvez fosse hora de descobrir se todo aquele sucesso valia alguma coisa quando se tratava de algo que realmente contava. Os repórteres ainda estavam acampados em frente ao seu prédio quando ele chegou em casa, e seu telefone ainda vibrava com pedidos de entrevista e ligações de negócios. Mas pela primeira vez em meses, Ricardo sentiu que tinha um propósito além do próximo relatório trimestral ou negócio. Amanhã, ele iniciaria o processo para tentar se tornar o guardião temporário de Tomé e Maria. Esta noite, ele descobriria como transformar sua cobertura estéril em um lugar onde as crianças pudessem se sentir seguras e amadas. As manchetes podiam dizer o que quisessem sobre seus motivos. As únicas opiniões que importavam pertenciam a 2 crianças pequenas que precisavam de alguém para provar que nem todos os adultos as abandonariam quando as coisas ficassem difíceis. A papelada levou 3 semanas. 3 semanas de verificações de antecedentes, inspeções domiciliares, avaliações psicológicas e entrevistas que fizeram Ricardo sentir-se dissecado sob um microscópio.
Seu apartamento na cobertura, que sempre fora seu santuário, foi examinado por assistentes sociais que mediram a metragem quadrada, verificaram os riscos de segurança e fizeram perguntas diretas sobre seu estilo de vida e motivações. Durante essas semanas, Ricardo visitou Tomé e Maria no hospital todos os dias. Maria se recuperou rapidamente assim que foi devidamente hidratada e alimentada, mas ambas as crianças permaneceram na enfermaria pediátrica enquanto a burocracia seguia seus processos. Ricardo trouxe livros, jogos e pequenos presentes, mas, mais importante, ele trouxe consistência. Ele apareceu quando disse que viria e nunca fez promessas que não pudesse cumprir. No dia em que Sandra Mendes ligou para dizer que sua guarda temporária havia sido aprovada, Ricardo sentiu um terror que não experimentava desde sua primeira grande apresentação de negócios, 20 anos antes. Ter as crianças visitando seu apartamento para reuniões supervisionadas era uma coisa. Ser realmente responsável por seu cuidado diário, sua segurança, seu bem-estar emocional, isso era outra coisa inteiramente. Tomé e Maria chegaram ao seu prédio em uma tarde cinzenta de outubro, carregando seus poucos pertences em sacolas plásticas fornecidas pelo hospital. Ricardo havia gastado uma fortuna convertendo seu escritório e quarto de hóspedes em quartos adequados, completos com camas de solteiro, roupas de cama coloridas e brinquedos que ele pesquisara online. Mas enquanto as crianças estavam em seu hall de entrada de mármore, parecendo pequenas e sobrecarregadas, ele percebeu o quão estéril seu apartamento ainda parecia. A primeira semana foi um desastre. Maria chorou todas as noites, chamando pela mãe, apesar de tudo o que havia acontecido. Tomé molhou a cama 2 vezes e ficou tão envergonhado que escondeu os lençóis em seu armário em vez de contar a Ricardo. Nenhuma das crianças comia muito do que Ricardo tentava fazer, e ambas pulavam com ruídos repentinos como a máquina de lavar louça ligando ou o elevador chegando. Ricardo não tinha ideia do que estava fazendo. Ele havia contratado uma diarista anos atrás para cuidar das tarefas domésticas, então ele nem sabia como lavar roupas corretamente. Sua geladeira, que antes continha principalmente potes de delivery e vinho caro, agora estava abastecida com comida apropriada para crianças que ele não tinha certeza de como preparar. As crianças eram educadas, mas distantes, dizendo por favor e obrigado como se ele fosse um gerente de hotel em vez de alguém tentando cuidar delas. O ponto de virada veio na terceira noite de Tomé no apartamento. Ricardo foi acordado às 2 da manhã por gritos vindos do quarto do menino. Ele correu para encontrar Tomé se debatendo na cama, pego no que era claramente um pesadelo terrível. Quando Ricardo tentou acordá-lo gentilmente, os olhos de Tomé se abriram, mas ele parecia olhar através dele. Não machuque a Maria, Tomé sussurrou, sua voz rouca de terror. Por favor, não a machuque. Eu serei bonzinho, prometo que serei bonzinho. O coração de Ricardo se partiu ao perceber que Tomé estava revivendo algum trauma de antes de a mãe os abandonar. Ele sentou-se na beira da cama e falou com a voz mais calma que conseguiu. Tomé, você está seguro. A Maria está segura. Ninguém vai machucar nenhum de vocês. Demorou 20 minutos para Tomé acordar completamente e reconhecer onde estava. Quando o fez, imediatamente começou a se desculpar, como se ter pesadelos fosse algo pelo qual ele precisava sentir muito. Ricardo se viu puxando o menino para seus braços, algo que ele não fazia há anos, e apenas o segurando enquanto ele chorava. Tinha um homem, Tomé sussurrou contra o ombro de Ricardo. Ele vinha quando a mamãe precisava de dinheiro. Ele era mau com ela, e às vezes era mau com a gente também. A Maria se escondia no armário, mas eu tinha que ficar para ter certeza de que ele não a encontraria. Ricardo sentiu uma raiva fria crescendo em seu peito ao entender o que aquelas crianças haviam suportado. Um menino de 8 anos vinha protegendo sua irmãzinha de um adulto que os ameaçava, enquanto a mãe deles aparentemente nada fazia para impedir. Não admira que Tomé tivesse pesadelos. Não admira que ambas as crianças parecessem esperar o pior de cada situação. Ele não pode mais machucar você, Ricardo disse firmemente. Não vou deixar ninguém machucar você ou a Maria nunca mais. Daquela noite em diante, as coisas começaram a mudar lentamente. Tomé começou a ir para o quarto de Ricardo quando tinha pesadelos em vez de sofrer sozinho. Maria começou a pedir ajuda com as coisas em vez de tentar gerenciar tudo sozinha.
Eles começaram a conversar mais no jantar, compartilhando pequenos detalhes sobre o dia ou fazendo perguntas sobre o trabalho de Ricardo. Ricardo aprendeu a fazer panquecas porque Maria as adorava. Ele descobriu como fazer tranças no cabelo porque o de Tomé estava ficando comprido e ele se recusava a deixar estranhos cortá-lo. Ele lia histórias para dormir todas as noites, mesmo que sua voz de negócios parecesse desajeitada com contos de fadas e livros infantis. Mais importante, ele aprendeu a ser paciente com os medos e a necessidade de segurança deles. A presença das crianças mudou tudo na vida cuidadosamente organizada de Ricardo. Sua rotina matinal agora incluía preparar o café da manhã e arrumar 2 pessoinhas para o dia. Sua agenda noturna girava em torno de ajuda com a lição de casa, hora do banho e histórias para dormir. Reuniões de fim de semana foram substituídas por idas ao zoológico, ao museu infantil e ao parque onde Tomé podia gastar energia e Maria podia alimentar os patos. Mas foram os momentos de tranquilidade que mais afetaram Ricardo. Observar Maria colorir na mesa da cozinha, a língua para fora em concentração. Ouvir Tomé explicar as regras de algum jogo elaborado que ele havia inventado. Encontrá-los ambos dormindo no sofá durante uma noite de filme, aninhados como filhotes procurando calor. Esses momentos lembraram Ricardo de sua filha, Isabela, que havia morrido em um acidente de carro 7 anos antes. Isabela tinha 12 anos quando aconteceu, idade suficiente para ter conversas reais e compartilhar piadas, idade suficiente para Ricardo vislumbrar a mulher que ela poderia ter se tornado. A morte dela quase o destruiu, e ele se jogou no trabalho como uma forma de evitar lidar com a dor. Ele nunca havia falado com ninguém sobre Isabela, de verdade. Sua ex-esposa queria processar a perda juntos, mas Ricardo achou mais fácil se enterrar em jornadas de 18 horas e viagens de negócios. O casamento deles não sobreviveu à sua reclusão emocional, e depois, Ricardo se convenceu de que era melhor sozinho. Cuidar de pessoas significava arriscar o tipo de dor que ele sentirá quando Isabela morreu, e ele decidirá que o risco não valia a pena. Mas Tomé e Maria estavam derrubando essas paredes, quisesse Ricardo ou não. Quando Maria teve febre e se agarrou a ele, querendo conforto, ele não conseguiu manter sua distância emocional. Quando Tomé orgulhosamente lhe mostrou uma boa nota em uma prova de matemática, Ricardo sentiu orgulho e alegria genuínos. Essas crianças estavam fazendo-o se importar novamente, apesar de todas as suas defesas. Certa noite, cerca de 2 meses depois que as crianças se mudaram, Maria encontrou Ricardo sentado em seu escritório olhando uma fotografia que ele guardava na gaveta de sua mesa. Era uma foto de Isabela em uma peça escolar, sorrindo com um dente da frente faltando e usando uma fantasia que parecia um girassol. "Quem é ela?" Maria perguntou, subindo em seu colo com a confiança inconsciente que ela finalmente havia desenvolvido. O nome dela era Isabela, Ricardo disse, sua voz mais rouca que o normal. "Ela era minha filha. Onde ela está agora?" Ricardo havia ensaiado essa conversa em sua mente, sabendo que ela viria eventualmente. "Ela morreu quando tinha 12 anos. Um acidente de carro." Maria estudou a fotografia seriamente, então olhou para Ricardo com seus olhos escuros que pareciam mais velhos que seus 7 anos. "Foi por isso que você ficou tão triste quando Tomé te ligou?" A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas talvez Maria estivesse certa. Talvez o desespero na voz de Tomé o tenha lembrado de sua própria impotência quando Isabela estava morrendo, quando todo o seu dinheiro e influência não puderam salvar sua filha. Talvez, Ricardo admitiu. "Acho que talvez ouvi o Tomé pedindo ajuda, e me lembrei de como era precisar de ajuda e não saber onde encontrá-la." Maria assentiu como se isso fizesse todo o sentido para ela. "Tomé diz que você nos salvou, mas acho que talvez a gente salvou você também." Das bocas dos pequenos, Ricardo pensou. Essa menina de 7 anos havia identificado algo que ele estava lutando para entender sobre suas próprias motivações. Ele não havia apenas resgatado Tomé e Maria de uma situação terrível, eles o haviam resgatado de uma vida que se tornará vazia e sem sentido após a morte de Isabela. Naquela noite, depois que ambas as crianças estavam dormindo, Ricardo ligou para sua ex-esposa Juliana pela primeira vez em 3 anos. Ela ficou chocada ao ouvi-lo, ainda mais chocada quando ele contou sobre Tomé e Maria.
Eles conversaram por 2 horas, e pela primeira vez desde a morte de Isabela, Ricardo conseguiu falar sobre a filha sem sentir que estava se afogando em tristeza. Ela adoraria ter um irmãozinho e uma irmãzinha, disse Juliana, e Ricardo sabia que ela estava certa. As crianças não estavam substituindo Isabela, nada poderia fazer isso. Mas elas estavam dando a Ricardo a chance de ser o tipo de pai que ele queria ser, o tipo de pai que ele estava muito ocupado e distraído para ser quando Isabela estava viva. Desta vez, ele estava determinado a não desperdiçar a oportunidade. A ligação veio em uma terça-feira de manhã em janeiro, 4 meses depois que Tomé e Maria se mudaram para a casa de Ricardo. Sandra Mendes parecia cansada, o que havia se tornado seu tom padrão sempre que lidava com o caso deles. Encontramos Carla Silva, ela disse sem rodeios. Ela está detida na delegacia. Posse de drogas, prostituição e 3 mandados de prisão em aberto. Ela quer ver as crianças. Ricardo sentiu seu estômago gelar. Ele vinha temendo esse momento e, ao mesmo tempo, esperando que ele chegasse. Parte dele queria que as crianças tivessem a mãe de volta se ela pudesse se recuperar e proporcionar um lar seguro. Mas uma parte maior dele havia visto o quanto Tomé e Maria haviam progredido, e ele não conseguia suportar a ideia de que eles fossem feridos novamente. O que isso significa para as crianças? Ricardo perguntou, observando pela janela do seu escritório a neve cair sobre a cidade lá embaixo. Audiência judicial em 2 semanas. O advogado de Carla está batalhando para a libertação dela. Se ela tiver sucesso, ela terá o direito de reaver a guarda. Ricardo assentiu lentamente, processando a informação. Entendi. Posso estar presente na audiência? Como guardião temporário, sim. E sua declaração certamente terá peso. Sandra hesitou. Senhor Menezes, você tem feito um trabalho incrível com essas crianças. Não se sinta pressionado a ceder se sentir que não é do interesse delas. Ele agradeceu a Sandra e desligou, sentindo um peso em seu peito. Tomé e Maria precisavam de sua mãe, de uma mãe boa e sóbria. Mas se Carla não conseguisse ser essa mãe, ele não os abandonaria. Ricardo decidiu conversar com as crianças naquela noite. Ele explicou que a mãe deles havia sido encontrada e que ela queria vê-los. Tomé ficou em silêncio, seus olhos escuros e desconfiados. Maria começou a chorar, enterrando o rosto no peito de Ricardo. Eu não quero ir, ela sussurrou. Eu quero ficar com você. Aquelas palavras atingiram Ricardo mais forte do que qualquer prêmio de negócios ou manchete. Ele a abraçou forte, sentindo o calor do seu corpo pequeno contra o seu. Você não precisa ir para lugar nenhum que não queira, Maria, ele prometeu. Eu estou aqui. Nas 2 semanas que antecederam a audiência, Ricardo preparou um caso. Ele reuniu registros médicos de Maria, que detalhavam a desnutrição e desidratação. Ele falou com Sandra sobre o histórico de negligência de Carla e o risco que ela representava para as crianças. E ele falou com Tomé e Maria, que ambos expressaram o desejo de permanecer com Ricardo. A audiência judicial foi uma experiência surreal para Ricardo. Ele estava acostumado a salas de reunião de conselho e negociações de alto risco, não a um tribunal de família onde a vida de 2 crianças estava em jogo. Carla Silva parecia muito diferente da mãe que Tomé havia descrito. Ela parecia magra e cansada, e seus olhos eram vazios, mas ela chorou ao ver seus filhos, e uma parte de Ricardo sentiu pena dela. O advogado de Carla argumentou que ela merecia uma segunda chance, que ela havia aprendido a lição e que as crianças deveriam estar com sua mãe biológica. Ricardo observou os rostos de Tomé e Maria enquanto Carla falava, e viu neles uma mistura de medo, confusão e uma esperança quase imperceptível. Quando chegou a vez de Ricardo falar, ele não se concentrou nos erros de Carla, mas no bem-estar de Tomé e Maria. Ele falou sobre como eles tinham vindo para ele, o medo em suas vozes e o progresso que tinham feito sob seus cuidados. Ele falou sobre seus pesadelos, sua resiliência e seu desejo de permanecerem juntos. Não estou aqui para tirar os filhos de uma mãe, Ricardo disse ao juiz. Estou aqui para oferecer a essas crianças uma casa segura, estabilidade e a chance de serem crianças novamente. Eles merecem isso, e estou pronto para provê-los.
O juiz ouviu com atenção, e Ricardo pôde ver que ele estava pesando a dura realidade do caso contra o bem-estar das crianças. A decisão foi anunciada uma semana depois. A guarda de Tomé e Maria foi oficialmente transferida para Ricardo, com visitas supervisionadas a Carla permitidas se ela demonstrasse progresso em sua reabilitação em um ambiente seguro. Ricardo sentiu uma onda de alívio e uma onda de terror ao mesmo tempo. Era oficial agora. Essas crianças eram dele para cuidar, para amar, para guiar. Era uma responsabilidade assustadora, mas pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu que sua vida tinha um propósito que ia além dos lucros e perdas. Naquela noite, depois de colocar Tomé e Maria na cama, Ricardo ficou na soleira de seus quartos, observando-los dormir. Maria dormia com um braço em volta de seu cavalo de pelúcia favorito, seu rosto sereno na luz tênue do corredor. Tomé havia adormecido com seu livro ainda aberto, e Ricardo cuidadosamente marcou sua página e o colocou de lado. Parado na porta entre seus quartos, Ricardo sentiu a mesma sensação de admiração que o atingia todas as noites. Essas duas pequenas pessoas, que haviam entrado em sua vida por pura chance, haviam lhe ensinado mais sobre amor e propósito do que 40 anos de sucesso nos negócios jamais haviam ensinado. Elas lhe mostraram que família não era sobre biologia ou circunstâncias perfeitas, era sobre aparecer, dia após dia, e escolher cuidar um do outro, não importa o que. Amanhã traria novos desafios, novas aventuras, novas oportunidades para errar e tentar novamente. Maria provavelmente se recusaria a usar um casaco, Tomé teria perguntas de lição de casa, e Ricardo queimaria algo no café da manhã. Mas eles enfrentariam tudo juntos, essa família improvável que havia sido construída sobre a fundação de um único telefonema desesperado e sustentada pela simples decisão de não desistir um do outro. Enquanto Ricardo se preparava para dormir em seu quarto principal, ele podia ouvir os sons suaves de seus filhos dormindo no corredor. Era um som que ele nunca esperou ouvir novamente depois que Isabela morreu, e isso o encheu de um contentamento que ele nunca pensou ser possível. Um número errado havia mudado 3 vidas para sempre. Mas Ricardo estava começando a pensar que não havia nada de errado nisso.